Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, todos os colegas aqui presentes. É um dia bastante tenso no país, em razão de uma operação que talvez não tenha precedentes no estado do Rio de Janeiro. E foi uma coincidência muito grande, porque neste fim de semana houve um evento para discutir segurança, na verdade, de quinta a sábado, um evento para discutir segurança pública aqui na capital, e eu tive a oportunidade de conhecer o governador do Rio de Janeiro. E já neste evento, no final de semana, ele relatou a dificuldade que teve à frente da segurança pública do seu estado, em virtude de uma série de restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da DPF 635. Para aquelas pessoas que não sabem, em 2020 veio uma primeira medida cautelar baixada pelo Supremo Tribunal Federal, de certa forma proibindo, muito embora o Supremo não admita essa proibição, mas restringindo de maneira significativa as operações em comunidades, as buscas e apreensões, até mesmo as prisões. O objetivo, a princípio, do Supremo Tribunal Federal seria evitar vítimas, vamos dizer assim, diretas, mas vítimas daqueles embates, ou seja, famílias que ali residem, crianças que estão tentando estudar, pessoas que estão internadas em equipamentos de saúde, porque, infelizmente, toda vez que tem algum tipo de operação, acaba acontecendo uma troca de tiros e pessoas. Eu não gosto muito de utilizar a palavra inocentes, porque parece, né, que aqueles que estão diretamente envolvidos seriam merecedores de serem alcançados, e não é isso. Mas pessoas sem nenhum envolvimento com a situação, que não são nem das forças de segurança e que não têm nenhum potencial envolvimento também com crime, acabam sendo alvejadas. Então, o objetivo primeiro do Supremo foi nobre, porque muitas crianças eram atingidas, inclusive, dentro das escolas. Hoje, uma senhora foi atingida dentro de uma academia. Então, eu compreendo a intenção primeira do Supremo Tribunal Federal. O problema é que essa determinação do Supremo, que se estendeu por muito tempo, né, foi revista somente agora, em meados de 2025, acabou blindando aqueles ambientes. E muitas pessoas que comandam grupos criminosos, não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro, acabaram migrando para o Rio de Janeiro e se estabelecendo nesses ambientes que foram, de certa forma, blindados. Então, é muito importante dar esse esclarecimento, que é um tema muito técnico. Para que os senhores tenham uma ideia, esse acórdão do Supremo Tribunal Federal tem mais de 700 páginas, são anos de debates, audiências públicas, decisões interlocutórias, determinações para o CNJ, né, que constitucionalmente não teria esse papel, baixar diretivas para a Polícia do Rio, para o governador do Rio, para as forças de segurança que lidam, por exemplo, com perícias. Então, é muito importante dar esse esclarecimento, porque, com certeza, depois dessa operação, haverá embates na imprensa, embates entre os formadores de opinião, e eu tenho quase certeza, né, de que o maior alvo desses ataques será justamente o governador do Rio de Janeiro. Eu não sou aliada dele politicamente, não tenho nenhuma familiaridade com ele, conheci o governador neste final de semana e senti a tensão de governar um estado que durante anos ficou impossibilitado de fazer medidas, de implementar medidas policiais básicas. E tem um ponto que não está sendo objeto de destaque nas notícias de hoje, ou talvez menos destaque do que deveria. Os drones de propriedade, né, dos criminosos lançaram bombas contra as forças policiais durante essa operação. Eu visitei o Copom tem coisa de um mês mais ou menos,
e também estandes de drones das nossas polícias aqui, e salvo o melhor juízo, eu perguntei claramente, a resposta foi nesse sentido, de que as forças de segurança de São Paulo não têm drones que atiram projéteis, que atiram bombas, não tem. Mas lá no Rio de Janeiro, os policiais foram recebidos com bombas disparadas por drones. Então, é muito importante falar com todas as letras o que é que se está enfrentando. Porque senão nós vamos estabelecer monólogos, né? Eu venho aqui chamar a atenção para a situação do Rio de Janeiro e, obviamente, dizer que toda operação policial, ela quanto menos vítimas, quanto mais pessoas que têm envolvimento com crime presas, mais bem-sucedida é a operação policial. Mas nós não podemos negar a situação delicada que o país está vivendo. E hoje, a situação do Rio hoje se torna mais visível, porque teve essa operação com essas consequências. Mas o Norte e o Nordeste hoje são vítimas dessa criminalidade. São Paulo, em parte, ainda é, mas está numa situação um pouco melhor. É importante nós termos clareza para, obviamente, trabalhar a inteligência para evitar vitimizações e vítimas, óbvio, mas não podemos, né, cair na falácia de que esse enfrentamento seria desnecessário, porque não é. Não é no Rio, não é no Nordeste, não é em São Paulo. Obrigada, senhor presidente.